A hanseníase é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Mas já para te acalmar, sim, ela tem cura. O diagnóstico tem que ser feito de forma rápida, para assim obter um sucesso no tratamento. Por isso, assim que apresentar os primeiros sintomas, procure um médico. A forma da transmissão da doença se dá pelas gotículas liberadas na fala, tosse ou espirro, ou em contato próximo com doentes que ainda não iniciaram o tratamento. Os sintomas apresentados são manchas, formigamentos, área de pele ressecada, coceiras e também entupimento, além de feridas ou sangramentos no nariz. Mas para te tranquilizar, o Bendita Hora vai tirar todas as suas dúvidas nesse bate-papo, a partir de agora. E eu tenho a alegria de tê-la hoje, pela primeira vez aqui comigo, a doutora Larissa Pontes, que ela é clínica geral. Doutora Larissa, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde, pessoal. Nós é uma alegria a sua presença aqui, viu, doutora? Padre, a alegria é minha. E a doutora, ela veio muito bem acompanhada, né? Com o esposo dela, o Carlos, né? Isso. Mostra o Carlos aí, ó, palmeirense também. Carlos, tamo junto, viu, meu querido? E a mãe dele, a sogra da Larissa, que é a dona Fátima, muito querida. Vai lá na missa do padre, ela ama aqui o Paulinho e a rainha. Deus abençoe a senhora, viu, dona Fátima? Maravilha. Larissa, doutora, olha, a gente, graças a Deus, realmente, essa doença, né, hanseníase, que agora ficou como um nome pelo menos mais pertinente, porque ele era assustador, né? Sim. Mas se chamava como lepra. Lepra. Pois é, a gente colocou como pauta, porque realmente durante tempos antigos, principalmente mais antigos, essa doença ela não tinha cura e ela era terrível, ela era como se fosse meio, hoje, como se assusta um câncer. Sim. Uma doença muito grave ainda. Essa doença, a hanseníase, Sim. ela trazia um pavor nas pessoas. Tinha até regras sociais quanto a alguém que tinha. Pessoas famosas tiveram que se esconder. Ela tem cura, graças a Deus, a gente sabe que ela tem cura. Mas por que ela vem aumentando, doutora? O que tem essa doença que ela vem aumentando? Tem a ver um pouco com o costume, os hábitos da humanidade? O que é o estresse? O que seria isso, doutora? Padre, primeiramente, quando a gente fala da hanseníase, né, a principal causa da hanseníase, ela é provocada por uma bactéria, né, o bacilo da Hansen, né, que é o Mycobacterium Hansen. Ele é da família lá do bacilo da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis. Olha, que interessante isso, hein? Isso. E aí, essa doença vem crescendo e continua crescendo, né? Porque ela é muito negligenciada, de uma certa forma, como a tuberculose e tal. E também pela forma de transmissão dela, né? A gente pensa assim, leigo, doutora, fulano tem hanseníase, então se eu tocar na manchinha, eu pego. Não. Geralmente é pela gotícula de saliva, né? Ou até mesmo pela secreção. A máscara que a gente precisa usar, né, para respiração, ela também precisaria ter o mesmo... De uma certa forma, sim. Mesmo uso de cuidado. Isso. E aí também por secreção nasal, ou seja, é um meio de transmissão por aerosol, pelo ar, por gotícula de saliva. E ela tem graus, porque ela não é sempre... Ela pode ter pessoas que têm, às vezes ela fica só num grau mais... ameno, Sim. tem um mais... Elas são por graus, ela pode ter essas... Sim. Essa doença, né, todo mundo, de uma certa forma, acho que todo mundo aqui deve ter tido contato, tanto com o bacilo da Hansen, com o Mycobacterium da Hansen, né, o mal da lepra, o mal leproso, tanto da tuberculose, só que ela tem uma baixa tem uma baixa infectividade. É tipo como se todo mundo tivesse contato de uma certa forma, mas nem todo mundo desenvolvesse a doença. E por que isso? Por causa de fatores genéticos, imunológicos, que tem muita relação imunológica e ambiental. Mas voltando para a sua pergunta, quando a gente vai ver, sim, a gente tem uma classificação da hanseníase. A gente tem duas classificações, dois espectros, que a gente chama de paucibacilar e de multibacilar. E aí o senhor pergunta que danado é isso, Larissa? Ela só está falando, eu estou dando uma que entendo, mas não sei o que é isso não, doutor. E aí, é como se a gente tivesse as formas leves e as formas mais graves.
E aí essas formas leves, as paucibacilares, é como se eu tenho um menor número de lesões, vai ter uma classificação de número de lesões, e também se tem uma baciloscopia positiva ou não, que é um tipo de exame que a gente pode fazer quando a gente tem hanseníase. E aí nesses dois espectros a gente tem as 4 divisões, as 4 formas, que em outro momento eu posso até trazer, Entendi. padre. Vamos voltar a falar aqui com a doutora. Ó, nós temos um depoimento. Posso ler lá? Posso ler? Em 1935, no Espírito Santo, foi criada a colônia de Itanhangá, acho que isso aí mesmo, que internava compulsivamente os portadores de hanseníase. Veja o depoimento de um dos pacientes que viveu no local durante os anos 70. Dá uma olhadinha aí, que legal, ó. A hanseníase atacou. Aí não teve jeito. Eu caçava 40, eu tinha que caçar 40 e 44, porque o pé inchou. Pra mim vir com uma malinha desse tamanhozinho assim, ixi, não aguentava. Fiquei uns 4 dias no pavilhão ali, mas tinha as pessoas vigiavam a gente. Aí foi lá embaixo, falou que estava muito ruim, aí eu desci pro hospital e fiquei lá uns 2 anos. Isso aqui era só movido com as mãos, com as mãos dos pacientes. Tinha enfermeiro, chefe, tinha tudo, mas tudo doente. Ainda existe ainda pessoas que não têm aquele conhecimento. Tem muitas pessoas que não têm ainda existe preconceito ainda. Quando eu vou assinar, agora não estou assinando mais nada, que eu pego na caneta, posso pegar na sua caneta, senhora aí? Nada a ver. Aqui, esse conhece por aqui, ó. Aí ela olha, isso aqui foi nos seus dedos. Eu falei, você é com ela. Só não falo de que é. Olha, gente, que vídeo forte, né? Esse senhor aí, que viveu ali e adquiriu essa doença. Ô, doutora, você viu, a gente, é uma doença que realmente ela é muito... Não é que ela é desconhecida, ela é menosprezada, vamos dizer assim, vou usar esse termo bem popular. A gente não leva muito a sério, porque a gente sabe que ela tem a cura, mas como a senhora muito bem explicou, a gente pode se contaminar, pode ter um tipo de contaminação, tem muitos casos que estão aí, e a gente menospreza esse tipo de doença. Eu acho que ela é negligenciada. Negligenciada. Eu acho que essa é a palavra certa para hanseníase. Não só quando se fala de hanseníase, mas quando se fala de outras doenças que a gente tem em países subdesenvolvidos, países pobres. Sim. Tipo hanseníase, leishmaniose. São doenças Os países financeiramente menos favorecidos, eles são mais vítimas dessa doença do que os mais desenvolvidos? Sim. Inclusive, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos. Olha Só perde para a Índia. Nossa, que coisa, né? E essa desinformação que, infelizmente, a gente tem sobre essa doença é um dos causadores também dessa doença ainda se manter, né, no nosso meio, né, doutora? Eu creio. E se nós tivéssemos informações, como a gente tem de outros cuidados que a gente deve ter no dia a dia, sobre a hanseníase, talvez nós não teríamos mais um número ainda relevante dele, né? Eu creio que a questão de políticas públicas mesmo, na área de saúde, eu acho que precisaria melhorar. Melhorar. Né? A questão, de fato, isso que está acontecendo aqui hoje, da gente ter esse bate-papo sobre hanseníase e falar um pouco sobre hanseníase para o leigo que está em casa, isso é fundamental, o que a mídia está fazendo. E assim, por exemplo, para quem está nos assistindo, quais seriam os sinaizinhos, não para a pessoa ficar preocupada, mas para falar, ó, é bom eu procurar um médico, tá? Quando, por exemplo, eu começo a ter esse tipo de sintomas que precisa investigar. Não significa, né, doutora, que a pessoa esteja já sofrendo com essa doença, que tem cura se tiver. Vamos deixar isso bem claro, bem claro. Mas, doutora, quais seriam os principais sinais que a gente já precisa ficar com o radarzinho ligado? Tipo, opa, deixa eu verificar o que está acontecendo. Quais seriam os sinais, doutora? Vê, padre, a hanseníase, né, o Mycobacterium lepre,
os dois principais locais que ele acomete o corpo humano é pele e nervo. Nervo também? Nervo. Por isso que a mão daquele homem também estava toda tortinha. Isso. E aí ele pode acometer outros sistemas, tipo articulação. Eu lembro que quando eu estava na residência, no R1 de clínica, eu lembro que tinha uma paciente lá em investigação de uma artrite e no final era uma hanseníase. Meu Deus. Mas assim, para o leigo, a porta de entrada, que seria a unidade básica de saúde, a UBS, é a pele, tá? E os nervos. E o que é que acontece? É aquela manchinha branca, tá? Que aparece na pele. E aí o leigo diz, não, é um pano branco, né? De forma leiga de se falar. E às vezes aquela manchinha ali branca começa a não crescer cabelo. Começa a pessoa, tipo, tá cozinhando lá e não começa a sentir o calor, porque a pessoa começa a perder sensibilidade. Perde a sensibilidade por causa do nervo, local. Acometimento nervoso. Aí você tem a perda de sensibilidade tátil, ou seja, você toca, o paciente não sente. O paciente perde a sensibilidade térmica, ou seja, ele pode se queimar e não sente. E tem a sensibilidade dolorosa, ou seja, você pode furar o paciente ali e ele não sente. Ele não sente, que coisa, né? Então são sinais que vale a pena já procurar. Aí, claro, aí o médico, né, as pessoas capacitadas vão pedir alguns exames, vão fazer um diagnóstico. E se caso realmente a pessoa diagnosticar com essa doença, calma. É isso, doutora? Calma. Tem tratamento e é gratuito. Gratuito, gente? Pelo SUS. Pelo SUS? Pelo SUS. Olha que belezinha. Tá vendo, gente? E é isso. Que bacana. Ô, doutora, assim, o que mais a senhora acha que seria interessante, pela tua experiência também? Por exemplo, a parte genética, é possível também falar que ela pode ser uma doença geneticamente? Por exemplo, alguém na minha família lá atrás teve essa doença, significa que eu também, a gente pode ter uma tendência ou Sim, não? tem essa questão. Tanto Genética isso, também? Genética, entra muito a parte genética, imunológica, porque ela é uma doença que mexe muito com as cadeias imunológicas. Imunológica é tipo, é o sistema, a gente tem um sistema imunológico, Deus foi tão perfeito que ele fez um sistema que protege a gente de algumas doenças. E aí tem essa parte imunológica junto com a genética. Então tem pessoas que têm uma certa susceptibilidade a ter e outras não. E outras não. Que bacana. Doutora, olha só, a doutora está dando aqui uma aula para nós, explicando muito bem essa doença que a gente negligencia muito. Mas aqui, ó, eu vou fazer uma pergunta. Nós falamos da questão do tratamento, né? Existe alguns tratamentos que depende do grau que a pessoa que foi diagnosticada com essa doença está. Mas todos os graus que ela, se ela tiver, todos têm um tratamento, né? Isso. Todos têm um tratamento. Tá. Os exames, eu tinha feito a pergunta, se existe assim, olha, eu quero ver como é que se eu estou com diabetes, quero ver como é que está o meu colesterol, eu quero ver como é que está a minha tireoide, tudo isso você pode ir fuçando e ter um exame. No caso, para eu fazer uma avaliação, se eu posso me prevenir, tem algum exame que fala, olha, você tem, não tem, pelo sangue, que tipo de exame é feito ou precisa ser feito, ou só quando a pessoa mostra isso é que dá para se fazer um exame? Veja, padre, aí o senhor entra na questão do diagnóstico, né? É um diagnóstico que a gente chama na medicina chamado clínico, ou seja, o paciente tem que ter a clínica epidemiológica, ou seja, ele tem que ter tido, digamos assim, a epidemiologia positiva, o contato positivo em relação àquilo ali. E aí, quando a gente divide aqueles graus, né, naqueles espectros que eu falei, naqueles tipos, que a gente tem vários tipos de hanseníase indeterminada, vichoviana, de mofa, a gente pode fazer um exame chamado baciloscopia. Esse exame a gente também faz no paciente com tuberculose, só que é diferente a baciloscopia do paciente com tuberculose e do paciente com hanseníase. Da hanseníase a gente pega em algumas regiões para coleta desse exame. Entendi. Entendeu? E aí faz esse exame. Esse exame, em algumas das formas, dá positivo, em outras não, ou seja, não é um exame específico. E aí eu acho que o que o senhor perguntou é se existe um exame de rastreio para a gente saber, tipo, rastrear, mesmo a gente sem lesão, rastrear para ver se tem hanseníase. E aí não, tem que ter de fato a clínica. A clínica, legal.
No caso de uma pessoa que foi diagnosticada com esta doença, essa doença ela pode ficar muito tempo, ela é considerada uma doença lenta, ela é silenciosa, porém ela começa a ter uma progressão. Ela pode levar muito tempo, se a pessoa, por exemplo, isso aqui, como a senhora falou, só que a pessoa vai perceber também, vai chegar uma hora que ela fala, bato aqui, não estou sentindo nada, você queimou aqui, mas ela pode, se você ir negligenciando isso, você não liga, você vai... isso pode durar muito tempo, é rápido, depende muito da pessoa. Como que mais ou menos essa doença, ela é a gangorra do tempo aí, doutora? Padre, tem relato na literatura Sim. que pode demorar até 10 anos. Até 10 anos? A bactéria é incubada para a doença se manifestar. Então a pessoa pode ter, ela não sabe que tem, ninguém sabe. E a bactéria... E a bactéria está, por enquanto, caladinha. Isso. Em média, são 5 anos. De meses, de 4 meses, 5 meses a 5 anos. Mas assim, dependendo da forma, quando é uma forma mais grave, a forma mais grave que a gente tem é uma forma chamada vichoviana. Tem relato de até 10 anos. E aí o senhor me pergunta, mas Larissa, por que tanto tempo, né? A bactéria, o Mycobacterium lepre, ele demora muito para se replicar. Ele demora a cada 14 dias, então ele é lento na replicação dele. Então por isso que demora tanto tempo, entendeu? Que doencinha, hein? Olha só, gente, estou muito feliz e muito grato a Deus por ter aqui a doutora Larissa Pontes, clínica geral, que deu uma aula para nós aqui. Doutora Larissa. Obrigada, padre. Obrigada. Prazer meu. Tchau para vocês e Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero no domingo. Tamo juntos.